Olá, eu sou Andriano Lanucci e hoje estou aqui para apresentar o terceiro e último preview do RAD Studio XZ. Neste preview, vocês vão conhecer um pouco das novas funcionalidades implementadas no RAD Studio XZ relacionadas à conectividade com banco de dados, desenvolvimento multicamada com DataSnap, desenvolvimento web e Cloud Compute. Uma das grandes novidades no RAD Studio XZ é a capacidade de vocês poderem criar servidores DataSnaps nativos em C++. Nós temos agora a mesma capacidade que a gente tinha para Delphi, a gente tem agora para C++. Vamos criar aqui um servidor DataSnaps em C++, para vocês terem uma ideia como funciona. Quando eu começo, através do Wizard, criando o meu servidor, eu posso especificar que tipo de aplicação eu vou utilizar como servidor. No próximo passo, você pode definir que tipo de protocolo você pode utilizar, TCP/IP ou HTTP. Além disso, você pode determinar que tipo de autenticação você vai utilizar. Você pode agora especificar a porta e, ao final, ele vai criar a sua classe server módulo e você pode especificar de onde ela vai herdar. Quando a gente cria a aplicação, vocês podem ver aqui que eu já tenho aqui meu unit, eu tenho o meu data modeling, onde eu tenho aqui uma chamada para os meus métodos que estão na classe proxy. Isso é uma coisa nova nessa versão do DataSnap. Você não precisa ficar passando mais a conexão todo o tempo. E agora eu tenho meu server container aqui com todos os componentes que eu preciso para rodar minha aplicação. Eu tenho aqui o meu servidor rodando. E agora eu vou utilizar o Data Explorer para conectar ao meu servidor DataSnap. Como o DataSnap ele foi construído sobre as bibliotecas do DB Express, eu posso utilizar o Data Explorer para conectar. Vou mudar minha conexão aqui, dessa conexão DataSnap, e vou definir a porta 211, que foi a porta que eu especifiquei. Vamos testar a conexão. Está tudo bem. E agora vamos abrir essa conexão aqui e ver a lista de procedures que eu tenho, né? No caso são meus métodos, as funções, procedures que eu tenho disponíveis. Aqui eu tenho um método que é o reverse string, que já era um método já pré-definido no meu servidor. Vou colocar um nome aqui, Mike Roslog. E quando eu executo, ele me retorna uma string reversa a partir dessa string que eu enviei. Ou seja, está funcionando perfeitamente. Vocês podem ver como é fácil e rápido criar um servidor DataSnap um servidor em C++, utilizar server methods, expose methods e chamar de onde você... Vamos conhecer agora uma novidade que é o suporte a Windows Azure. Nesse cenário aqui eu tenho um servidor DataSnap que está se comunicando através de REST com o Windows Azure Service, que é um serviço chamado Kill, como se fosse um Message Kill, um Enterprise Kill. E ele está sendo executado em Microsoft Azure. Esse servidor DataSnap vai ser distribuído, ou seja, vai ser instalado em Amazon EC2, que é uma infraestrutura cloud da Amazon. Agora eu tenho um outro servidor DataSnap que vai fazer validação dos dados que vêm dos clientes. Este servidor DataSnap vai comunicar através de TCP/IP com o meu servidor Azure em DataSnap. Toda a comunicação a partir do meu servidor Azure DataSnap vai ser feita através de REST. E o outro servidor vai estar... Esse outro servidor vai estar rodando localmente, conectados com Delphi, uma aplicação Delphi, C++, uma aplicação RedPHP, né? E a gente tem o proxy agora, que gera código para Delphi, C++, Java, Script e PHP e outros que você pode definir. Vamos ver agora como eu posso criar esse exemplo utilizando Azure. A primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o meu back-end como Windows Azure. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui meu servidor Azure. Eu já tenho o servidor aqui pronto. Para fazer esse projeto foi muito simples. Eu utilizei o Wizard, File New Order, e dentro da pasta DataSnap Server eu criei meu DataSnap Server igual eu fiz anteriormente em C++. A partir desse momento eu criei uma interface standard para DataSnap. E aqui eu tenho meus server methods.
Mas eu tenho agora um componente que é o meu container. Se eu vou aqui na minha lista de componentes, eu tenho o Windows Azure, eu tenho esse componente que tem aqui a connection, minha string de conexão. Eu informo meu account name e onde eu vou estar conectando. Vamos ver aqui um pouco do código. Vocês podem ver aqui que eu estou setando aqui, definindo um serviço de mensagem que eu posso executar, enviar mensagens. Eu chamo o método setup do meu Azure Service, defino minha conta, meu account key, meu endpoint. Por que meu endpoint? Porque isso é uma interface REST, meu protocolo, e eu crio aqui o meu queue service, passando minha conexão com o parâmetro. A partir do momento que eu chamo o setup do meu myQueue, eu vou criar um queue aqui, e essa string que representa o queue tem que ser em minúsculo, mas a sua mensagem não necessariamente precisa estar minúscula, pode ser maiúscula, minúscula, o que seja. Eu tenho aqui o valor que eu vou passar, né, e eu retorno nesse método uma mensagem dizendo que foi finalizado o envio da mensagem. Basicamente isso aqui é o que eu preciso para o meu servidor. Agora que eu já tenho isso definido, vamos executar essa aplicação. Vamos executar a aplicação e vamos ver, não vou rodar em modo de debug. Vocês podem ver que meu servidor DataSnap conectado ao Windows Azure está definido, rodando. Vamos agora abrir um outro projeto que vai ser o meu projeto REST Web Server. A forma que eu criei esse projeto foi utilizando File New Order, DataSnap Server, e dessa vez eu usei Create DataSnap REST Application. Eu vou ter aqui um wizard, como criar essa aplicação. Sendo que, a partir do momento que isso está definido, ele já vai definir aí todo o meu JavaScript, CSS, tudo que eu preciso, e também as páginas HTML com as funções que eu vou utilizar. Vamos olhar aqui os Server Methods. Eu tenho aqui uma conexão, um SQL Connection. Por que eu tenho? Porque este servidor vai conectar com outro servidor DataSnap através de TCP/IP. Próximo passo é ver o código. Isso aqui é bem interessante porque eu tenho o suporte agora a Regular Expressions dentro do RedStudio.exe. Vamos ver aqui uma forma de validação de e-mail. Eu tenho um método validate write Azure. Eu tenho um partner que eu vou utilizar para utilizar o meu, validar meu e-mail. Eu vou checar a string para confirmar que eu estou passando um e-mail. Se tiver ok, ele vai retornar dano. Se não, ele vai dizer que a mensagem não está de acordo, que o valor passado não está de acordo. A partir do momento que eu tenho esse método funcionando, eu tenho aqui um outro método que é o write to server, que ele envia a mensagem para o servidor, dizendo uma mensagem que eu quero gravar no meu servidor Windows Azure. Quando a gente volta aqui no meu formulário, eu tenho a porta que eu vou conectar, 8083, e ele está utilizando REST como protocolo para enviar e receber mensagem. Vamos executar essa aplicação aqui, sem debugar. Inicializo meu servidor. O servidor aqui já está inicializado na porta especificada. E agora eu posso ir num outro projeto, que é o meu projeto, no caso, um projeto Delphi, que nesse caso ele tem aqui uma forma de conexão com o meu servidor DataSnap. Então, nesse caso aqui, eu tenho meu componente DS REST Connection, porta, usuário e senha para fazer a conexão. Nesse caso, eu tenho aqui um Azure Connection String. Por quê? Porque eu quero verificar o meu message queue a partir do momento que eu envio a mensagem. Quero verificar se o que eu enviei está realmente no servidor. Eu tenho um outro componente que é o Azure Queue Management.
que vocês vão ver aqui, eu tenho um formulário que eu ainda posso tirar blob, mensagem ou tables da minha infraestrutura Azure. Ou seja, o nosso suporte ao Windows Azure suporta blob, mensagens e tables. Quando a gente vai aqui no código, eu vou conectar ao meu servidor REST, utilizando o meu DS REST Connection. Eu vou validar a mensagem, o e-mail que eu estou enviando. E se tiver ok, eu vou gravar que está ok, senão eu vou retornar um erro dizendo que o e-mail é inválido, né, que não está ok. Agora, a outra parte do que eu quero mostrar é... Essa parte não tem nenhum código, porque o Azure Key Management tem tudo que você precisa para conectar ao seu servidor Azure e mostrar o que tem na sua infraestrutura. Já está tudo dentro do componente. A única coisa que eu tenho que fazer é ativar o meu Azure Key Management e aí vocês vão ver tudo que está gravado no seu servidor Windows Azure. Vou colocar aqui o e-mail. Vamos gravar isso na minha infraestrutura Windows Azure. Vou colocar aqui algo que não é um e-mail. Ele vai me dizer que o e-mail não está correto. Utilizando regular expression eu posso validar isso. Agora, o que eu quero fazer é verificar se a mensagem que eu enviei para o meu message queue em my Windows Azure, ver se ela está lá mesmo. Quando eu ativo o meu componente aqui, vocês podem ver que eu tenho um e-mail list. Se eu dou um duplo clique, eu posso ver quando essa mensagem foi criada, qual o ID da mensagem e assim por diante. Ou seja, eu tenho certeza que está funcionando. Agora o que eu quero mostrar para vocês é como fazer um cliente em PHP. Eu vou utilizar, claro, RedPHP. Você pode ver que eu tenho meu servidor Azure rodando, meu servidor web rodando e meu cliente também rodando. Vamos ver agora no RedPHP, no meu projeto. O que eu tenho aqui é basicamente um novo projeto RPCL, RedPHP Component Library. Eu criei um servidor DataSnap REST Client. A única coisa que eu fiz foi selecionar o protocolo, a porta e o servidor. Isso me gerou um client module, que vocês podem ver aqui que eu tenho uma variável global para representar o client model. Quando eu vou no meu client class unit, eu tenho todos os meus proxies foram determinados, né, foram definidos pelo wizard. Tudo que você espera chamar, fazer no seu servidor, você pode fazer por aqui. Agora eu vou precisar fazer um use da unit e adicionar o código para chamar esse método no meu servidor. Então eu tenho aqui meu server method client, ele chama o validate write Azure e eu pego o meu texto que está no meu edit e envio para o servidor. Vamos rodar essa aplicação. Eu vou colocar aqui um e-mail e agora enviou a mensagem. Agora o que eu quero ver, eu quero voltar na minha aplicação client e vamos verificar se a mensagem está no meu queue. Vamos abrir aqui Azure Queue. Tem um e-mail list. Agora o que eu tenho aqui, eu tenho o meu novo e-mail, uma aplicação DataSnap conversando em PHP com cliente em Delphi e com servidor na estrutura Windows Azure. Muito simples, muito fácil. Chegamos ao final aqui de mais um preview do RedStudio XZ. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que viram até agora. Fiquem conectados à nossa página, ao nosso blog, porque tem muito mais ainda para ser apresentado. A gente só mostrou um preview de algumas coisas que vem nessa nova versão e ainda tem muito mais para ser apresentado. Fiquem conectados que vocês ainda vão conhecer muito mais dessa nova versão do RedStudio XZ. Até logo!